A paz do Senhor, irmãos, aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje eu quero trazer para os irmãos o estudo número 2 do batismo, que o tema é: Recebi a Jesus Cristo na minha vida, e agora? E para poder estar estudando esse tema, eu quero ler para os irmãos a carta de Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10, que está escrito assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, a pessoa, ao escutar ou ler o Evangelho, não aceita Jesus Cristo, mas a pessoa recebe a Jesus Cristo, e quando recebe a Jesus Cristo, recebe a graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Graça é um favor imerecido, é um presente que recebemos de Deus, porque não conseguimos ser salvos pelas nossas obras. Por esse motivo não aceitamos Jesus Cristo, mas confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Nós já fomos convidados a muitas coisas nesta vida. Muitas pessoas já foram convidadas por más amizades a frequentar baladas, boates, foram convidados a beber, a fumar, e até já teve pessoas que foram convidadas para usar drogas. Muitas famílias e casamentos já se desfizeram por causa de pessoas que aceitaram esses convites e que destruíram as suas vidas. Muitos aceitaram esses convites e até hoje estão escravos das baladas, dos bares, dos vícios, da prostituição e estão com suas vidas derrotadas. Para alguns desses convites, muitos de nós já dissemos sim e outros não. Hoje estamos lendo um estudo e estamos frequentando uma igreja ou uma denominação evangélica, porque alguém pregou o evangelho para nós e nos fez um convite. Você quer confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você aceitou este convite, o que deve fazer agora, depois dessa tomada de decisão tão importante? Vamos estudar os passos importantes que devemos dar a partir de agora para andarmos nos caminhos do Senhor. Primeiro, devemos escutar a voz do Espírito Santo e entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Quando tivemos a atitude e a coragem de nos converter ao Evangelho, primeiro tivemos uma atitude de humilhação, arrependimento e humildade diante do Senhor. Nós reconhecemos diante de Deus que não somos perfeitos, que não conseguimos ser salvos por nossas obras e que principalmente somos pecadores. Precisamos de salvação e que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para garantir que o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados, que fomos justificados por Deus através de Jesus Cristo e com isso não necessitamos da intervenção ou intercessão de qualquer outro Salvador que não seja Jesus Cristo, Filho de Deus. Este ato de crer em Jesus Cristo e crer no Evangelho, diante de Deus, é um ato de humildade, arrependimento e fé, que Deus nos honra com a vida eterna após a nossa morte com Cristo. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que quando recebemos a Cristo, Jesus Cristo passa a ser o único Senhor e Salvador da nossa vida. No dia da nossa conversão, nós renunciamos às coisas erradas deste mundo para servir exclusivamente ao Senhor Jesus. Agora não seguiremos mais os princípios do mundo, mas os princípios de Deus, que estão escritos na Bíblia. Seremos imitadores dos ensinos e das atitudes de Jesus Cristo. Seremos filhos obedientes de Deus, vivendo uma vida diária de cumprimento aos mandamentos de Deus, e toda vez que errarmos, devemos pedir perdão a Deus, nos corrigir e não cometermos mais o mesmo pecado. A nossa fé não é mais uma expressão só da boca para fora, mas agora é uma fé que praticamos todos os dias em nossas vidas. Também não é mais um ato de só ir a uma igreja ou ser chamado de evangélico. Envolve agora uma completa submissão ao nome de Jesus, à Bíblia Sagrada e à vontade de Deus.
Ao confessar Jesus Cristo como Senhor, estamos nos colocando na posição de servo para obedecer a sua palavra e renunciar nossas antigas religiões, crenças, costumes, hábitos e comportamentos que nos afastavam do Senhor e que desagradavam a Deus. A Bíblia usa o termo nascer de novo ou novo nascimento para indicar que depois que entregamos a vida para Jesus, agora há necessidade de morrermos para o mundo e nascer em nova vida para Jesus. A nossa vida precisa ser de bom testemunho de cristão diante das pessoas e também ser uma Bíblia aberta diante dos olhos do nosso próximo. O ato de confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador nos garantirá a salvação da nossa alma, desde que no futuro não nos desviemos dos caminhos do Senhor. E segundo a Bíblia, este caminho é o único caminho que temos para nos livrar da condenação do inferno e chegarmos à vida eterna. Terceira coisa que precisamos aprender é o convite de receber a Jesus Cristo nos foi feito, porém, a decisão é exclusivamente nossa em nos arrepender de nossos pecados e viver uma nova vida com Cristo. Ninguém poderá nos forçar a viver uma vida de obediência a Jesus. Essa decisão tem que ser exclusivamente nossa. Nem Deus nos força a isso, por isso nos deu o livre-arbítrio. Mas se decidirmos andar com Jesus, é muito importante que nós caminhemos com outros cristãos em Jesus Cristo e que abandonemos as más amizades, o pecado, os maus hábitos e que andemos agora em novidade de vida com Deus. Não precisamos abandonar nossos amigos, mas precisamos aprender a dizer não aos caminhos errados que andávamos antigamente. Segundo a Bíblia, igrejas são as pessoas que fazem parte da família de Deus. E agora com este novo povo e esses novos irmãos e amigos, nós aprenderemos muitas coisas novas, como vamos aprender a entender a Bíblia, é através dela que Deus fala conosco, e através da Bíblia nós aprenderemos tudo sobre Deus e a vida que Ele tem reservado para nós. É fundamental que nós busquemos ler a Bíblia para ter uma vida cristã vitoriosa e abençoada. Está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos encontrar isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E vamos aprender também na igreja cultuar e adorar a Deus. Através da adoração, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele é e tem feito por nós. Deus nos salvou através de seu Filho, Ele nos ama profundamente, nos guia, nos sustenta e nos abençoa. Como poderíamos não agradecer por tudo isso? Deus é misericordioso, cheio de graça, santo e justo, por isso nós o adoramos. Depois da decisão de andar com Cristo, devemos reservar um tempo todo dia para buscar a Deus. É muito importante que todo dia nós busquemos a Deus através da oração e comunhão com o Espírito Santo. Muitos chamam esse tempo de devocional, que é o momento onde a pessoa fica a sós com Deus. Pode ser de manhã, quando nós acordamos, ou à noite, ou em vários momentos durante o dia. O que realmente devemos fazer é dedicar um tempo para aquietar nosso coração e falar com Deus e meditar em sua palavra. Mas como orar agora que eu sou evangélico? Oração é simplesmente falar com Deus, assim como nós falamos como um amigo, como nós como nós faríamos um pedido para o nosso Pai. Nós não precisamos falar bonito e nem ter muito conhecimento. Nós só precisamos falar com fé o que está em nosso coração. Precisamos orar em nome de Jesus Cristo, contar a Deus sobre nossas aflições, nossas preocupações, nossos problemas e nossos sonhos. Devemos pedir que Deus supra nossas necessidades, devemos pedir sabedoria e que Ele nos guie a toda a verdade. Enquanto nós oramos, devemos agradecer sempre até pelas coisas mais simples que Deus faz em nossas vidas e dizer o quanto o amamos. E se orarmos com fé e orarmos em nome de Jesus Cristo, com certeza Deus escuta e responde às nossas orações. Em quarto lugar, como que nós devemos ler a Bíblia? Além de ler a Bíblia na igreja, é fundamental que nós a leiamos em nossa casa. A Bíblia apresenta todo o plano de Deus para a nossa vida e dá todas as instruções para nós termos uma vida abundante e abençoada. A palavra de Deus nos ajudará a tomar as decisões certas, a ver o agir de Deus na nossa vida e principalmente mudará o nosso coração para que nós tenhamos comunhão com Ele. Enfim, a Bíblia é o manual de sobrevivência do ser humano neste mundo corrompido pelo pecado e o nosso alimento espiritual é a Bíblia. Jesus disse:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Além de ler a Bíblia, devemos agora nos relacionar com pessoas que nos ajudarão a crescer espiritualmente. Devemos tratar bem e amar aquelas pessoas que não são cristãs, mas não devemos mais andar em caminhos que desagradam a Deus. A Bíblia está sempre nos advertindo sobre o quanto as pessoas podem nos influenciar para nos afastar de Deus. Ela diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso, se continuarmos convivendo com aqueles que não querem compromisso com Deus e buscam somente o pecado, poderemos ser tentados a fazer o mesmo que eles e nos desviar dos caminhos do Senhor e perder a nossa salvação. Não precisamos romper com nossas amizades, pois muitas pessoas são boas de coração, só não conhecem a Cristo. Podemos continuar sendo amigo deles e amá-los, até porque a marca verdadeira do cristão convertido é o amor, o perdão, a justiça e a misericórdia. Devemos falar com amor aos nossos amigos que Jesus mudou a nossa vida e que nós não queremos mais fazer as mesmas coisas que antes, porque existem algumas coisas do nosso passado que desagradaram ao nosso Deus. Então, devemos escolher a partir de agora que somos cristãos, nos relacionarmos profundamente com pessoas que irão nos fortalecer na caminhada com Deus. É importante conhecer 1 ou 2 amigos na nossa igreja que caminharão lado a lado com a gente, e se confiarmos nessas pessoas, observando na vida deles que têm atitudes de cristãos convertidos, podemos compartilhar com eles nossas aflições e não devemos ter medo de pedir ajuda. Talvez eles estejam há mais tempo na caminhada cristã e com isso possuem mais experiência para nos ajudar. Também podemos pedir ajuda aos obreiros, diáconos e pastores da igreja. E em quinto lugar, uma das decisões mais importantes que devemos ter depois de confessarmos Jesus Cristo é nos batizar nas águas. Devemos nos batizar assim como está a nossa vida, pois se esperarmos mudar de vida para se batizar, então muitos nunca se batizarão. O pastor não pode fazer o trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence dia a dia a pessoa a largar o pecado, e também é o Espírito Santo que faz uma regeneração na vida da pessoa nova convertida, assim como também é o Espírito Santo que faz o trabalho de colocar o selo da salvação no ser humano, fazer a justificação, a santificação, a glorificação e, por último, a ascensão. Na época de Jesus e os apóstolos, a pessoa era batizada no mesmo dia em que confessava Jesus Cristo como seu Senhor. O apóstolo Pedro batizou no mesmo dia mais de 3.000 almas após ter pregado o Evangelho na festa de Pentecostes. Naquela época não existia curso de batismo, não podemos mudar nada que está na Bíblia, e nada pode ser empecilho para uma pessoa se batizar. Talvez nós já tenhamos sido batizados em outra religião quando era criança, mas é preciso batizar-se novamente agora na igreja evangélica. A palavra batismo significa imersão, mergulho, e a pessoa tem que ser mergulhada totalmente nas águas, assim como foi o batismo de Jesus. O batismo é uma forma bíblica de anunciar a todos que agora temos uma nova vida com Jesus Cristo e iremos segui-lo para sempre. O ato de ser mergulhado nas águas representa que fomos sepultados com Cristo, e quando saímos das águas, retrata que estamos ressuscitando com Cristo. Batizar-se é se identificar com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. É importante saber que o batismo não nos salva. Batismo não lava os nossos pecados. O que nos salva é a graça de Deus e a nossa fé na morte e ressurreição de Jesus, e é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz que lava e apaga os nossos pecados. Para sermos salvos, precisamos viver uma vida diária de obediência aos mandamentos de Deus. Entretanto, o batismo é um ato de obediência muito importante que mostra diante de Deus e das pessoas que nós estamos compromissados com Jesus e não temos medo de expressar nossa fé e nos batizarmos assim como Jesus se batizou, para nos dar exemplo e cumprir toda a justiça de Deus. Se alguém não é batizado e acredita que está pronto para ser batizado, fale com um pastor ou um obreiro da sua igreja e veja qual é o dia do próximo batismo. Então, para você que aceitou Jesus Cristo, agora nesse momento tome uma decisão de não voltar mais ao pecado. Tome uma decisão de não voltar mais aos vícios. Tome uma decisão de não voltar mais à bebida, o cigarro, as drogas. Se de repente você tem esse problema, tome uma decisão de não desagradar mais a Deus, mas viver uma vida de obediência a Deus. Procure aprender a palavra de Deus, procure cada vez estar mais próximo do Senhor através
de pregações, através de louvores, através de estar escutando a palavra de Deus, e não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas seja principalmente um praticante da palavra de Deus. Amém? E nós vamos estar nos encontrando no estudo número 3 do batismo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.